Na Bíblia, Manaim tem alguns significados. Significa acampamento de Deus, significa acampamento dos anjos, mas existe mais um significado que é exército de Deus. E nós deveríamos ter essa compreensão, que quando nós chegamos aqui no domingo, nós chegamos para uma festa, amém? Mas nós também chegamos para um treinamento. Não é um treinamento como faz aí fora, mas é um treinamento espiritual. Porque se Manaim é o exército de Deus, nós então somos Manaim, somos exército de Deus, amém? Então esse lugar aqui, esse espaço aqui físico, esse espaço físico é o nosso quartel-general. Alguém aqui serviu o exército, serviu forças armadas? Quem? Poucas pessoas. Uma pessoa só? Duas? Ok, então eles sabem muito bem o que é isso. O exército, o lugar é onde você é forjado, treinado, preparado. Mas a missão, ela não está dentro das quatro paredes do quartel. A missão, ela está onde? Do lado de fora. Do lado de fora, o quartel é só um lugar de preparação e de treinamento, para que a missão seja então cumprida. A missão é dada no quartel, e ela é cumprida do lado de fora. Nós precisamos compreender que a igreja é o exército de Deus, e aqui todo domingo nós somos encorajados a uma missão, e a nossa missão, ela não se dá aqui dentro, a nossa missão se dá lá fora. É quando você vai trabalhar que você carrega a sua missão. É quando você vai estudar que você carrega a sua missão. É quando você convive com pessoas que você executa e que você exerce a sua missão. Nós não deveríamos vir aqui domingo festejar a Jesus, ouvir a palavra e durante a semana esquecemos daquilo que foi dito. Porque a Bíblia diz que nós não devemos apenas ser ouvintes, mas nós devemos também ser o que, irmãos? Praticantes da palavra de Deus. Então, essa palavra de hoje, ela é uma palavra para nos treinar, para que nós possamos cumprir a nossa missão. Diga, eu tenho uma missão. Aleluia. Hoje eu vou falar do nosso DNA como o DNA da casa cheia, amém? No primeiro domingo nós falamos sobre o DNA da unidade. No segundo domingo, domingo passado, nós falamos sobre sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. E para quem está vindo a primeira vez, o DNA, todos nós aqui temos um DNA, é um ácido que existe no nosso corpo e que contém todas as informações genéticas a nosso respeito. E essas informações genéticas, elas determinam as suas características físicas, as suas especificidades. Quando você então gera filhos, você transmite esse DNA para os seus filhos, e ele vai sendo transmitido para os seus netos, ele vai sendo transmitido por toda a sua geração, amém, queridos? A igreja, como corpo vivo, ela também tem um DNA, e esse DNA precisa ser transmitido por nós. Então nós falamos, olha, o primeiro DNA é de unidade. Nós temos que lutar pela unidade da igreja, do corpo de Cristo, amém? Precisamos lutar para que a igreja esteja unida, para que os irmãos andem em unidade, para que eles se perdoem, para que eles andem em amor, para que eles andem de acordo com aquilo que o Senhor diz, um só pensamento, um só coração, uma só disposição em relação à obra de Deus. Mas nós falamos também que o nosso DNA é de ser um povo cheio do Espírito Santo, amém, queridos? Então tudo que nós fazemos, nós queremos ter a aprovação, nós queremos ter a vida, nós queremos ter a unção do Espírito Santo de Deus. Você precisa compreender o Espírito Santo como o combustível. Se você tem um carro, se você tem uma moto, ou qualquer outro veículo, você sabe que o veículo ele só pode andar se ele tiver combustível. Se é gasolina, se é álcool, se é diesel, se é energia elétrica, não importa, para ele andar é necessário ter um combustível, e o Espírito Santo, ele tem que ser o nosso combustível.
Então, se eu subo aqui para pregar, o Espírito Santo tem que ser o meu combustível, ele tem que falar através de mim. Quem sobe para ministrar o louvor, o combustível é o Espírito Santo. Se você vai servir a igreja em um dos ministérios, por exemplo, agora lá tem alguém ministrando as crianças, tem uma equipe ministrando as crianças, tem lá a pastora Fabiana ministrando aos adolescentes, o combustível de todos tem que ser o Espírito Santo. Toda semana líderes de célula, eles se reúnem com a sua célula para fazer a reunião, para compartilhar a palavra, para orar juntos. E qual tem que ser o combustível, irmãos? Qual tem que ser o combustível? O Espírito Santo. Então nós sempre temos que perceber isso, a presença do Senhor nessa reunião, ao combustível do Espírito Santo nesse encontro. Esse culto tem o combustível do Espírito Santo, esse culto tem a presença do Senhor. Nós sempre precisamos perceber isso, amém? Agora, hoje nós vamos falar de mais uma característica nossa como igreja, que é nós entendermos que Deus quer que a sua casa fique cheia, amém? Lá em Lucas capítulo 13 vai falar a respeito disso. Se você esteve aqui ontem conosco, se você participou, ontem nós tivemos o celulão e foi uma grande bênção, amém? Foi uma grande bênção, recebemos palavras de encorajamento, tivemos um momento de comunhão e recebemos a estratégia da célula forte para este ano. Você vai ouvir, se você não esteve aqui ontem, você vai ouvir isso na sua célula. Logo logo na sua célula será feito o lançamento da célula forte. Nós cremos que há uma estratégia para nós ganharmos mais vidas para o Senhor, amém? E ontem nós falamos sobre isso, e hoje eu vou continuar falando, que o nosso DNA é entender que Deus quer que a sua casa seja cheia. Por quê? Porque existem muitas pessoas que ainda não foram salvas, existem muitas pessoas que ainda não foram alcançadas, existem muitas pessoas que sem Cristo, elas estão perdidas, elas estão sem vida, e por incrível que pareça, algumas pessoas não sabem, mas quando a pessoa morre sem Cristo, sem crer em Jesus, sem confessar a Jesus, a Bíblia diz em Apocalipse, acho que é capítulo 12 ou 13, que o destino dessa pessoa é o lago de fogo. Diga misericórdia. Da pessoa que morre sem Jesus, mas pastor, ela era uma pessoa muito boazinha, ela é uma pessoa caridosa, ela entregava cestas básicas, ela ajudava uma instituição, ela era uma pessoa muito religiosa, mas ela creu em Jesus e confessou a Jesus como Senhor e Salvador da vida dela? Não! Então ela não tem a vida eterna. Isso está na Bíblia, e a Bíblia não mudou, ela permanece a mesma, amém? Então esse DNA de casa cheia, é nós queremos que a igreja cresça, porque isso está alinhado ao coração de Deus. É nós queremos que as células cresçam, porque isso está alinhado ao coração de Deus. Nós queremos ver nessa igreja mais jovens. Você pode dizer amém? Amém? Nós queremos ver nessa igreja mais famílias. Você pode dizer amém? Queremos ver mais crianças. Esse tem que ser o seu desejo também. Por quê? Porque é o desejo de Deus. Então eu vou mostrar isso para você hoje, através de uma das parábolas de Jesus, a parábola da figueira estéril. Essa parábola está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso número 6. Lucas 13, verso número 6. Diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Quem falou a parábola? Quem falou? Jesus, não esqueça disso. Certo homem tinha uma figueira. Então vai imaginando aí, um homem tinha uma figueira. Essa figueira, ela foi plantada na vinha desse homem. Então ele tinha uma vinha. Você sabe que a vinha é uma plantação de quê? Videiras que dão uvas. Isso mesmo. Lá na vinha desse homem plantou uma figueira. A figueira dá o que, irmãos? Figos. É isso mesmo. Agora esse homem que tinha uma vinha, ele um dia foi visitar a sua vinha,
E ele foi lá olhar a figueira, e diz que quando ele procurou fruto na figueira, não achou. Versículo 7, pelo que disse ao viticultor, que é a pessoa que cuida das videiras, que maneja as videiras, que colhe as uvas: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Outras versões dizem adubo. Verso 9: se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-lo. Eu quero compartilhar com você 3 lições, para que a casa fique cheia nessa parábola. A primeira lição, irmãos, é que Deus, Ele nos dá todos os recursos, para nós sermos o quê? Frutíferos. Todos os recursos que eu e você precisamos, nós já recebemos. Voltando à parábola, a figueira, ela foi plantada por Deus. A figueira nessa parábola, ela representa eu e você. A vinha, ela representa a igreja. A igreja que é constituída do povo de Deus. Então a vinha é a igreja. E lá na vinha, queridos, foi plantada uma figueira. A Bíblia diz no Salmo número 1, que nós fomos plantados junto às correntes de águas. A árvore, ela é um dos símbolos do cristão, ela é um dos símbolos do crente. Então todos nós fomos plantados pelo Senhor. Mas lá no Salmo 1 diz que nós fomos plantados junto às correntes de águas, para no devido tempo darmos o que, irmãos? Fruto. Depois você confere Salmo 1. Plantados junto às correntes de águas, para que no devido tempo dê o seu fruto. Então o propósito de Deus, para quem foi plantado, eu e você, é nós frutificarmos. Deus tem um plano, Deus tem um projeto para nós, irmãos. Agora, o fato de você ser plantado na vinha, isso mostra uma posição de honra. Diga glória a Deus. Isso é muita honra, nós sermos plantados na vinha do Senhor. É um lugar de honra, é um lugar de privilégio, você ser uma pessoa escolhida, escolhido para estar ligado a Cristo. Nós somos muito privilegiados na nossa vida com Deus. Um dia nós estávamos no mundo, nós estávamos mortos espiritualmente. A Bíblia diz que nós estávamos lá no meio do lixo, é a Bíblia que diz. Mas sabe o que aconteceu? Deus nos tirou de lá. E Efésios 1:3 diz que Deus nos fez assentar com Cristo nas regiões espirituais. Diga aleluia. Então isso é uma honra. Às vezes nós precisamos lembrar um pouquinho do passado, não para nos condenar ou acusar, mas lembrar onde estávamos. O que seria de você se Jesus não estivesse entrado em sua vida? O que seria da sua família? O que seria do seu casamento? O que seria dos seus filhos se Jesus um dia não tivesse salvado você? Isso é maravilhoso. Nós temos um lugar de honra. Nós somos filhos do Rei, nós somos filhos de Deus. Aleluia. Agora, quando nós olhamos para essa parábola, nós vemos a figueira. E a figueira, irmãos, ela tinha todas as condições de dar fruto. Ela tinha todas as condições de produzir, porque ela estava plantada junto a outras videiras. Havia um viticultor que cuidava dessa figueira, e que certamente esse viticultor adubava a figueira, molhava a figueira, cuidava, protegia ela das pragas e de qualquer outro problema. Da mesma forma, você tem
todas as propriedades para que você possa frutificar para a glória de Deus. Sabe o porquê disso? Porque a Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 1, olha só, olha o que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira, e meu Pai, Deus, Ele é quem? Agricultor. Então Jesus disse: eu sou a videira, o meu Pai é o agricultor. Agora veja o que Jesus diz no verso número 2: todo ramo que estando em mim. E se você for ler todo o versículo, Jesus vai falar de um ramo que está nele, não dá fruto e é cortado, e outro ramo que dá fruto e é limpo, para que possa produzir mais fruto ainda. Para nós darmos frutos para o Senhor, nós precisamos estar ligados em Jesus. Amém, queridos? É como o ramo de uma árvore, é como um galho de uma árvore. Para que ele frutifique, ele precisa estar ligado ao tronco da árvore. A árvore precisa ter raízes, ela precisa absorver do solo os nutrientes necessários. É aquilo que é chamado na agricultura de seiva. E a seiva então que corre na árvore e que atinge os seus galhos, é o que dá capacidade para que essa árvore possa frutificar. Você também e eu, nós estamos ligados em Cristo. Há uma seiva que vem de Cristo para nós, e essa seiva, irmãos, ela nos capacita, ela nos habilita para que nós possamos cumprir o propósito de Deus de frutificar. Amém? Então você pode frutificar, porque você está ligado em Cristo. Não, pastor, eu acho que eu não tenho condições de dar frutos. Deixa eu dizer para você que sim, mostrando primeiro, você pode dar frutos, porque você já foi regenerado. Você pode frutificar, porque você é o templo do Espírito Santo. Você pode dar fruto, porque você tem as Escrituras, porque você tem o poder do Espírito Santo disponível para você, e esse poder de Deus te faz produtivo. Glória a Deus. Hoje é uma palavra que as pessoas do mundo empresarial, do mundo universitário, elas usam muito. Elas dizem: olha, as pessoas precisam ser altamente produtivas. Você precisa ser produtivo no seu trabalho, na sua profissão, na sua tarefa, na sua missão. E no reino de Deus é a mesma coisa. Só que as pessoas no mundo, para ser produtivas, elas têm que pagar caro, elas têm que investir muito tempo, elas têm que se desgastar bastante. Nós, para sermos produtivos, nós só precisamos estar ligados em Jesus. Então esteja ligado em Jesus, e a vida de Jesus vai correr para você. Aleluia, querido. Você está plantado em um solo fértil. A igreja é um solo fértil. Essa igreja é um solo fértil, sabe por quê? Porque aqui nós pregamos o evangelho da graça de Deus. Aqui nós não pregamos a lei. Aqui nós não pregamos Moisés. Aqui nós não pregamos o legalismo, aqui nós não pregamos religião, aqui nós pregamos o evangelho da graça de Deus. E esse evangelho, ele é poderoso para tornar você muito frutífero para Jesus. Irmãos, este é o ano para nós frutificarmos para o Senhor. Você crê nisso? Esse é o ano para nós darmos muito fruto para a glória de Deus. Precisamos nos apropriar disso. Agora, você precisa compreender, se nós formos olhar para essa parábola, nós precisamos compreender que essa figueira, ela já existia há algum tempo. E eu vou provar para você que durante 7 anos, o dono da vinha, ele foi lá olhar para a figueira, para ver se tinha algum fruto. E durante 7 anos, número 7 você sabe que é um número na Bíblia de completude, um número completo. Durante 7 anos, aquele homem foi esperar um figozinho, um único figo, e ele não conseguiu. Durante 7 anos ele não achou um único figo,
Mas aonde está isso na Bíblia? Eu vou mostrar para você. Levíticos 19, verso 23. Só para você entender como é que funcionava a plantação do povo no Antigo Testamento. Quando vocês entrarem na terra, preste atenção, como o povo hebreu deveria lidar com a terra, no seu trabalho de plantio e colheita. Então diz, quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Como assim? A pessoa ia lá e plantava, sei lá, trigo. Como é que ela vai considerar proibido o trigo que ela plantou? Isso tinha um prazo. A Bíblia diz que durante 3 anos, eles não poderiam consumir aquilo que eles tinham plantado. E a explicação de alguns teólogos era para que a terra fosse realmente bem cuidada, adubada, para que o fruto que caísse na terra servisse como adubo e aquela terra tivesse muitos nutrientes, né? Quando nós ouvimos hoje falando sobre técnicas de plantio, meio ambiente, preservação da natureza, aqui é uma lição maravilhosa. Isso aqui tem aí uns 4.000 anos atrás, talvez. Deus já estava preparando o seu povo e dizendo: se vocês guardarem, preservarem a terra e não abusarem da terra, não explorarem a terra, vocês vão ter sempre colheita, né? Hoje nós ouvimos no mundo uma série de lugares que não tem mais o que colher da terra, porque o homem devastou a terra. Aqui já tem uma lição maravilhosa, né? Os ambientalistas, eles podiam aprender com isso. Então, 3 anos, o que plantou, não colhe. No 4º ano, escute, no 4º ano, todas as suas frutas serão o quê? Santas. Será uma oferta de louvor ao Senhor. Então o cara plantava lá um tipo de árvore, 3 anos não podia colher, devia deixar cair na terra para adubar a terra. 4º ano teve fruto. Esse primeiro fruto não era para ele, era para quem? Para Deus. 4º ano era para Deus. Agora o versículo 25. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Agora veja, assim a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Amém? Agora, por que aquele homem já havia ido 7 anos diante da figueira? Vamos ver o versículo 13 de Lucas, o versículo 7 de Lucas 13. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Como é que ele diz 3 anos? Eu estou dizendo que é 7, porque nos primeiros 3 anos não podia colher frutos. No 4º ano o fruto era do Senhor. Agora ele diz que há quantos anos ele vem buscar o fruto? 3 anos. Então dá quantos anos? 7 anos. 7 anos ele esperava que frutificasse, mas não havia frutificação. Esse homem que veio buscar fruto, ele representa Deus, escute isso. E há um momento da nossa vida que Deus olha para nós, e Deus, ele tem uma expectativa de frutificarmos. Talvez, querido, os últimos anos da sua vida foram anos infrutíferos. Talvez você esteja vivendo hoje um tempo, né, de escassez, um tempo de aridez. Às vezes você perdeu, né, desencantou com Deus, desencantou com a fé, levado muitas vezes pelo desânimo, e deixou de frutificar para Deus. Talvez você é alguém envolvido com a obra de Deus, envolvido com a liderança de uma célula, mas por mais que ore, por mais que busque a Deus, você não tem visto os frutos, não tem visto os resultados. Mas entenda uma coisa:
Deus, Ele quer habilitar, capacitar você, para que você seja altamente produtivo. E isso começa quando nós renovamos o nosso coração diante de Deus, quando nós renovamos a nossa fé na presença de Deus, quando nós enchemos o nosso coração de alegria, quando nós voltamos ao primeiro amor. É muito ruim, irmãos, quando nós perdemos o primeiro amor. A primeira característica que aparece em nós é a crítica. Todo crente que perde a paixão por Jesus, todo crente que perde o amor por Jesus, ele se torna uma pessoa crítica, crítica da igreja, crítica do culto, crítica dos pastores, crítica dos irmãos. Tudo para ele tem defeito, porque o coração dele se tornou um coração insensível para as coisas de Deus. Ele perdeu aquele encargo, perdeu aquela paixão, ele permitiu que a aridez dominasse o seu coração. Mas sabe qual é a melhor coisa que nós devemos fazer nesse momento? Ao invés de nós nos levantarmos para criticar, ao invés de nós levantarmos para nos revoltar com Deus ou com a sua igreja, nós temos que fazer como o filho pródigo. Nós precisamos cair em si, pedir perdão a Deus e voltar para os seus braços, voltar para a sua presença, porque o nosso Deus é um Deus de restauração. Então, talvez você era uma pessoa que orava muito, hoje já não ora mais. Volte para Deus, volte a orar. Talvez você era uma pessoa muito envolvida com a obra de Deus, hoje já não é mais. Volte para a obra de Deus, volte a orar. Talvez você era uma pessoa de jejum, de consagração, não é mais. Volte às suas consagrações. Talvez você era uma pessoa que amava a palavra de Deus e a lia com fome e sede, hoje não mais. Volte, Deus quer restaurá-lo, Deus quer levantá-lo. Glória a Deus. A segunda lição, a primeira é que nós temos os recursos, a segunda lição é que Deus tem expectativas na nossa produtividade. Diga: Deus tem expectativas na minha produtividade. Qual é o agricultor que planta e não espera o fruto? Qual é o empresário que trabalha e não espera o lucro da sua empresa? Qual é o empreendedor que começa o seu negócio e não espera uma renda do seu negócio? Qual é o trabalhador que trabalha 30 dias no mês e não espera o seu salário? Da mesma forma, Deus investiu em você, Deus deu o Filho dele, Jesus Cristo, por você. Deus salvou você, diga amém. Deus colocou você assentado nas regiões celestiais. Deus abençoou você com toda a sorte de bênçãos. Deus escreveu o seu nome no céu, no livro da vida, amém. Agora Deus está olhando para mim, para você e está dizendo: então, meu filho, eu investi em você. Qual é o fruto que você vai me dar do meu investimento? Ah, pastor, eu acho que Deus não espera nada em troca. Pois bem, o seu achismo não vale nada, Deus espera. Porque o agricultor, ele foi lá para pegar o fruto, para colher o fruto da figueira que ele plantou. Ele foi lá esperar o fruto do investimento dele. Sabe por que Deus, Ele pode esperar o fruto de nós? Porque Deus é dono da gente, porque Deus é o nosso Senhor, porque Deus é o dono de mim e de você, porque nós somos propriedades exclusiva dEle, diz a sua palavra. Então, querido, Ele espera de nós a frutificação. Um dia nós somos salvos, os nossos pecados perdoados, amém? Um dia as nossas doenças foram curadas. Se havia algum demônio em nós, os demônios foram arrancados. Porque a gente sabe, a gente acha que negócio de demônio é contra as pessoas, mas muita gente chega na igreja endemoniada. É que ela acha que porque não tem a manifestação, ela nunca teve demônio. Não, a maioria de nós chega na igreja carregada de demônios.
E aí a gente vem e o Senhor nos lava, o Senhor nos limpa, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta, o Senhor nos salva, o Senhor nos dá dignidade. E tem gente tem gente que casa na igreja, tem gente que consegue trabalho na igreja, tem gente que tem filhos na igreja, tem gente que começa a empreender na igreja, e tudo isso é por causa da obra de Deus. Tem gente que cria os filhos na igreja. Eu mesmo, domingo agora minha filha vai fazer 20 anos, olha que benção. E eu estava pensando, 20 anos que minha filha está aqui na igreja, 20 anos, eu nunca dei a ela a opção de fazer outra escolha, a não ser estar na igreja, não sei se certo ou errado, eu acho que certo, 20 anos servindo ao Senhor, agora para a glória de Deus, amanhã ela vai começar a segunda faculdade, já está fazendo uma em São Paulo, e Deus abençoou, e o sonho dela se realizou, e ela conseguiu passar numa faculdade federal aqui em Santos, e amanhã à noite ela vai começar a segunda faculdade. Os irmãos orem por ela em nome de Jesus. E sabe, irmãos, eu fico pensando, tudo isso aconteceu por meio da igreja. Por meio da igreja, você casa, você tem filhos, é o pastor que faz seu casamento, a pastora apresenta seus filhos, pastor faz o casamento dos seus filhos, você está desempregado, os irmãos da célula ora, você consegue emprego, você tem promoção, você vinha para a igreja de bicicleta, agora você vem de carro, não é? Você começa a empreender, tudo isso por meio da igreja, por meio de Deus. Agora, escuta só, pensa se não é lógico isso, Deus faz tudo isso, aí Deus está dizendo, olha, agora, eu só quero de você um frutozinho, só me dê um fruto, de todo o investimento, que eu fiz por você, eu quero só um fruto, e nós sabemos, irmãos, que o fruto do crente, é outro crente, amém? Porque nós frutificamos segundo a nossa espécie, laranja dá laranja, feijão, feijão, limão, limão, e crente frutifica o quê? Outro crente. Então o fruto que Deus vem buscar de nós, é outro crente, é alguém que você vai ter o encargo de orar, de talvez até jejuar, de convidar, de insistir, de como nós mostramos ontem no celulão, na parábola do grande banquete, às vezes até de forçar, às vezes até de parecer que está incomodando a pessoa, mas você não se dá por satisfeito, até que você apresente a Deus um fruto, dizer, Deus, esse é o meu fruto. O texto diz que o homem veio procurar 3 anos, que você sabe que é 7, e depois, irmãos, desses 3 anos que o homem veio procurar, no 3º ano, a figueira já tinha 7 anos, no 3º ano, ele veio e ele deu uma ordem, ele disse assim, versículo número 7, pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Qual foi a ordem? Preste atenção, porque é uma avaliação pesada que é dada. Podes cortá-la, e a pergunta é, para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Então o que o Senhor está dizendo é que quando a figueira não frutifica, ela ocupa inutilmente a terra, porque o propósito da figueira é dar o que, irmãos? Figos. E o propósito do crente é frutificar para Deus, o propósito do crente é gerar outras vidas para Deus, e quando nós não fazemos isso, é como se nós ocupássemos um espaço de forma inútil. Por isso que nós precisamos estar diante do Senhor e orar e dizer, Deus, eu quero que você me use para cumprir o seu propósito. Se o seu propósito é frutificar, eu quero dar frutos para a sua glória. Amém? Você recebe essa palavra, querido? O que é ocupar espaço aqui inutilmente? É quando nós temos uma mentalidade, escute, isso é importante você entender, é quando nós temos uma mentalidade
de que o reino de Deus, ele é um lugar só para nós tirarmos as coisas. Eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é maravilhoso, eu sei que Deus nos prospera, eu sei que Deus nos enriquece, eu sei que Deus nos cura. Você crê nisso também? Você crê nessas coisas? Amém, glória a Deus, amém. Nós estamos no ano da casa cheia, sua casa se encher de dinheiro, sua casa se encher de saúde, sua casa se encher de paz, de alegria. Nós pregamos isso, cremos nisso e declaramos isso, amém, queridos? Mas nós precisamos olhar também que eu tiro da terra, que é o reino de Deus, mas eu também produzo para o reino de Deus. Eu também frutifico para o reino de Deus. Você pode dizer amém? É isso que nós precisamos olhar, é isso que nós precisamos ver, amém, queridos? É isso que nós precisamos compreender. Hoje nós somos levados pelo consumismo que existe no mundo. O mundo, a todo momento, ele está nos impondo para consumir. Você tem que comprar. Se você não tiver aquela marca de celular, você não está no meio. Se você não usar aquela roupa da moda do último dia, você não está no meio. Se você não, sabe, não ostentar tal coisa na rede social, se você não mostrar que você viaja, se você não mostrar que você tem dinheiro, carro, você está fora. Todo momento nós somos empurrados para quê, irmãos? Consumir, amém? E quando nós chegamos na igreja, nós chegamos com essa mentalidade. Qual é a mentalidade? Consumir. O que essa igreja pode dar para mim? O que essa igreja tem para me oferecer? O que eu vou ganhar em fazer parte dessa igreja? Então o reino de Deus tem muitas coisas para dar para você, mas o Senhor também está dizendo: eu quero de você um fruto só. Glória a Deus. Eu espero de você um fruto. Então esse é o nosso chamado. Agora, ouça e preste atenção em algo importante. Olha só, a figueira que estava lá na vinha, é para mim mudar de microfone? Som. Pode puxar. A figueira, irmãos, ela tinha folhas. Amém? Os irmãos me ouvem bem aí? Ok? Amém. A figueira, ela tinha folhas, mas ela não tinha frutos. E se você for olhar lá em Gênesis, que tem uma regra da teologia, que é a seguinte: para você entender algo na Bíblia, você precisa compreender a primeira menção daquilo. E folhas de figueira, elas foram mencionadas na primeira vez quando o homem caiu. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que eles viram que eles estavam nus, e eles fizeram o quê? Fruto. Eles fizeram uma roupa para si, e eles se vestiram de folhas de figueira, até que Deus chegou e disse: não, nada disso, arranque isso. E Deus matou um cordeiro, porque para cobrir o pecado do homem, não era suficiente folhas de figueira. Para cobrir o pecado do homem, era necessário o derramamento de sangue. Então todos os teólogos afirmam que a folha da figueira, ela aponta para a religiosidade. É a aparência sem realidade. Então a figueira tem folhas da parábola, ela tem muitas folhas, mas ela não tem o que, irmãos? Frutos. Isso fala de religião, isso fala de hipocrisia. Nós vivemos uma aparência de crentes. Falamos como, cantamos como, vivemos como, usamos jargões, nos proclamamos evangélicos, mas falta a realidade. E qual é a realidade? A realidade é a nossa frutificação. Amém? Então Deus espera, Deus tem uma expectativa em que você cresça. E nosso DNA é este. Desde quando nós começamos a igreja, nós sempre oramos por isso.
E nós sempre nos movemos e trabalhamos para que a igreja crescesse. Não tínhamos uma estratégia bem estabelecida, até que Deus nos dirigiu, e eu creio que foi uma direção do Espírito Santo, para que nós levássemos toda a igreja para as células. E através das células, Deus acrescentou muitas pessoas na igreja. Muitas pessoas foram salvas, muitas pessoas foram batizadas. Nós levamos a igreja para outros lugares, para outras cidades. E assim a obra de Deus foi crescendo, e nós chegamos até aqui. Mas irmãos, Deus está nos chamando para voltarmos a crescer, voltarmos a sermos produtivos. Passamos 2 anos e meio de pandemia, em que não podíamos fazer absolutamente quase nada. Mas agora estamos aqui, e qual é o chamado de Deus? Encha a minha casa, encha a minha casa. Eu falei de 3 lições, e eu vou falar da última para terminar rapidamente. A última lição é que Deus, ainda que Ele venha a nós e não veja frutos, Deus é um Deus tão gracioso, que Ele nos concede mais uma oportunidade. Então para mim 2023 não é só o ano da casa cheia. Escute o que eu vou falar e vou profetizar sobre a sua vida. 2023 não é só o ano da casa cheia. 2023 é o ano da sua oportunidade. É o ano de você ganhar os seus pais, ganhar os seus filhos, ganhar os seus colegas de trabalho. É o ano de você ganhar os seus chefes, os seus patrões. É o ano de você ganhar os seus vizinhos. Você está morando onde mora por um propósito. Você está trabalhando onde trabalha por um propósito. Você está liderando uma equipe profissionalmente por um propósito. Você está todo dia dentro de uma sala de aula por um propósito. O seu trabalho é convidar, é falar, é pregar, é orar, e Deus vai converter as pessoas. Nosso trabalho não é converter a ninguém. Pastor, eu chamo, mas a pessoa não vem. Eu estou sendo infrutífero? Lógico que não, Deus está vendo o seu encargo. Agora, não é bom, irmãos, não é bom nós vivemos a nossa vida sem convidar as pessoas para o culto. Não é bom nós vivemos a nossa vida sem testemunharmos de Jesus para as pessoas, sem falarmos o que somos, sem afirmarmos a nossa fé, a nossa salvação. As pessoas precisam saber que você serve a Deus, que você é de Deus. As pessoas precisam saber que você é de Cristo, lá na escola, no bairro, no trabalho. Agora, se elas vão querer o Jesus que você tem, é uma decisão delas. O seu trabalho é falar. Pedro disse: nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eu contei ontem aqui que eu recebi essa semana uma reportagem de uma emissora de televisão, filiada à maior emissora do Brasil. E essa filiada, ela fez uma reportagem numa cidade aqui do Vale, não é o Vale do Ribeira, é outro lugar, eu esqueci agora aqui, mas é uma cidade, se eu não me engano é Taubaté. Lá tem um lugar lá que eles chamam aquela região, eu esqueci agora. E houve uma ordem da justiça de que a partir daquele dia, que foi essa semana, dentro das escolas, os professores estavam proibidos de falar o nome de Deus, citar Deus. Se um professor citasse Deus e um aluno ouvisse, ele podia entrar na justiça e processar aquele professor. Sabe o que é isso? É que o tempo da oportunidade, ele está se fechando. Jesus está vindo, irmãos, Jesus está voltando. Por isso nós precisamos ter pressa para pregar o Evangelho. Nós não podemos nos envolver a tal ponto com os negócios dessa vida, como se a vida fosse aqui agora, que nós esquecêssemos dos perdidos. Nós não podemos nos embriagar com as riquezas deste mundo, com a fama deste mundo, com os negócios deste mundo, a ponto de esquecermos que há pessoas morrendo sem Jesus, e morrendo sem Jesus, elas estão condenadas. Então nós temos uma oportunidade. Aquele agricultor, ele disse o seguinte: olha,
corta essa figueira, porque ela está ocupando o espaço inútil. Mas o viticultor, Lucas 13, versículo 8, glória a Deus pelo viticultor. O viticultor é uma bênção de Deus para mim e para você. Sabe por quê? Porque Deus pega assim o ano de 2022 e Ele olha para mim e para você e Ele diz: "Ih, Christian, você não deu o fruto que eu estava esperando." Aí Ele olha: "Priscila, você não deu o fruto que eu estava esperando. João, cadê o fruto que você devia ter dado nesse ano? Eu vim aqui, eu investi em você. Paula, cadê o seu fruto? Olha, eu adubei você, eu plantei você, cadê o seu fruto?" Aí você diz: "Eu não tenho nenhum fruto." Aí o agricultor diz: "Então você tem que ser cortado." Mas aí vem o viticultor. E sabe quem é o viticultor? O viticultor é o nosso intercessor. O viticultor é o Espírito Santo, o nosso intercessor que vai diante de Deus e intercede por nós. O viticultor é Jesus que está à direita de Deus orando por nós. Então o agricultor disse: "Corta." Mas o viticultor falou: "Vamos dar mais uma oportunidade." Por isso 2023 é o ano da oportunidade para a sua célula, para a minha célula. É o ano da oportunidade para essa igreja, para nós voltarmos com os nossos encontros, os eventos pontes, para nós enchermos a casa. É oportunidade, porque Jesus intercedeu diante do Pai por esta igreja, por mim, pelas nossas células. Ele intercedeu e disse: "Senhor, dá mais uma oportunidade para eles." Ele, porém, respondeu: "Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume ou adubo. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la." Duas coisas: o adubo e escavar. Escavar para quê? Para entrar água. O adubo aponta para a palavra, aponta para o Espírito. A água também aponta para o Espírito. Então Deus, Ele ministra a palavra ao nosso coração, porque Deus trouxe essa palavra do ano da casa cheia como slogan para nós em 2023. Por quê, queridos? Porque Deus quer nos preparar para as vidas que Ele vai colocar diante de nós. Ele está nos adubando, Ele está nos treinando através do celulão, através dos treinamentos que vão acontecer durante o ano, através do projeto Célula Forte. Deus está nos preparando, nos adubando, abrindo canais, trazendo água, nos lavando, nos purificando. Para quê? Para esse ano nós sermos produtivos diante do Senhor. Aleluia. Alguém intercedendo. Veja que a intercessão, ela não é definitiva, ela é uma intercessão temporária. O homem disse: "Olha, mais um tempo, mais um ano, espera mais um ano." O que é intercessão? A intercessão é a retirada da punição. Havia uma disciplina, corta. Havia uma punição, corta. Mas o intercessor, o viticultor falou: "Não, não vai cortar, espera mais um ano." Deus trabalha assim conosco, irmãos. Ele perdoa o nosso pecado, Ele nos dá mais uma chance, Ele nos dá mais uma oportunidade. Então, se você tem um chamado de Deus, escute isso. Se você tem um ministério, se você tem um encargo, e você desistiu por circunstâncias, por falta de frutos, por não chegar aos resultados, Deus está te dando uma nova oportunidade. Deus está chamando você para retornar, recomeçar, começar novamente, porque Ele está com você. E Ele usa as estratégias: adubo, palavra, água. Congregar é o adubo, orar é um adubo, jejuar é um adubo, ouvir a palavra, ler a palavra é um adubo. Quando nós estamos hoje aqui, sabe o que nós estamos sendo? Adubados, irmãos. Sabe o que está acontecendo quando nós louvamos aqui e pedimos que o Espírito Santo nos encha? Sabe o que aconteceu? Nós recebemos da água do Senhor para nos lavar, para nos purificar.
Sabe o que é interessante? Eu termino com isso dessa parábola. É que ela não tem fim. Ela não tem conclusão. Ela termina assim: se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-lo. A maioria das parábolas de Jesus tem um fim. Tem uma explicação no fim. Tem um desfecho. Essa não tem. Sabe por quê? Por que essa não tem fim? Porque quem dá o fim dessa parábola é você. Você que vai escrever o fim da parábola. Se der fruto, mantém. Se não der fruto, corta. Então quem dá o fim? Somos nós. Nós vamos definir diante de Deus, em oração, em posicionamento. Nós queremos ver a casa do Senhor cheia. Amém, querido? Então pode ser que hoje falte uma revitalização para você. Pode ser que hoje falte, sabe, uma nova unção do Espírito Santo. Pode ser que falte o ânimo. Você está desanimado, está cansado. Você está sem uma igreja. Você veio aqui visitar, mas você não está plantado em lugar nenhum. Talvez seja isso que esteja faltando. Você está aqui na igreja, mas você não se envolveu com uma célula ainda. E agora nós estamos fazendo um projeto que é importante que toda a igreja esteja envolvida em uma célula. Então você não vai, você precisa ir numa célula. Ah, mas pastor, não tem mais, você precisa ir. Para você ser adubado, você ser ministrado pela água do Senhor, amém? Ser abençoado. E poder então, querido, cumprir e viver tudo aquilo que Deus tem para você. Quantos querem isso na sua vida? Fique de pé. Salmo 1 diz: Ele é como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Diga: eu sou como árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dou fruto. Profetize olhando nos olhos de alguém, diga: você é como árvore plantada junto às correntes de águas, no devido tempo. Neste tempo você dará muito fruto. Diga: este é o tempo de frutificar. Diga: este é o ano da casa cheia. Levante as suas mãos. Vamos cantar Usa-me, Senhor. Vamos declarar essa canção que diz que nós queremos ser como um farol. Nós queremos ser como uma ponte sobre as águas, para levar as pessoas a Jesus. Nós queremos ser como uma flecha que acerta o alvo. Quantos querem isso? Digam amém. Digam glória a Deus. Então agora é a hora de você se consagrar ao Senhor. Aí no seu lugar mesmo. É a hora de você se consagrar ao Senhor. É a hora de você apresentar a sua vida ao Senhor e dizer: Pai, eu quero ser usado por Ti. Pai, usa-me. Pai, usa-me. Faz de mim um canal, faz de mim um instrumento. Espírito Santo, me adube, me lave. Eu creio que enquanto nós estivermos cantando essa música, o Espírito Santo, querido, Ele vai estar renovando você, Ele vai estar renovando o seu coração, Ele vai estar reanimando você, revitalizando você, dando a você os nutrientes, dando a você a força, para que você possa cumprir o seu chamado, o seu projeto, a sua obra, em nome de Jesus. Aleluia. Sonha-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite com
só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Aleluia. Eu quero fazer um convite para você. Aleluia. O convite é para você que precisa de uma revitalização. É para você que precisa ser adubado pelo fogo do Espírito Santo. Por você que se sente cansado, sem os nutrientes. Por você que sente que a sua vida cristã está apática, está fria, está morna. Nós estamos aqui para orar por você. Ninguém deve culpar-se, ninguém deve sentir-se diferente porque está atravessando um momento de apatia. Nós devemos abrir o nosso coração e junto com a igreja sermos ministrados para que o fogo volte ao nosso coração e junto com o fogo volte o encargo de fazermos a obra de Deus e a vontade de Deus. Se alguém aqui que precisa dessa oração, eu vou estar aqui para orar por você. Eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui. Não tenha vergonha, não tenha orgulho, nem vergonha nem orgulho de vir. E nós vamos orar. Eu vou pedir para que alguns intercessores já venham e já estejam ministrando sobre essas pessoas. O Senhor quer te revigorar, o Senhor quer te renovar, o Senhor quer trazer o fervor ao seu coração, o Senhor quer derramar o fogo no seu coração. Os intercessores já podem estar impondo as mãos, já podem estar orando sobre esses irmãos, já podem estar ministrando sobre eles. Alabalabashai, alabashou darabalaba cantarabalabas, alabashei carnabalabashou rabarabarabarabar, labashei querebarabarabashuri andalabalabashai, rabalabashou rabarabaracanta labalabashou, rabarabashou rebaracantarabarabashai. Senhor, vem renovando, Senhor, vem renovando, vem tirando a frieza, Senhor, vem tirando toda a apatia, vem trazendo renovação, vem trazendo ânimo, vem trazendo encorajamento, vem trazendo alegria, vem derramando, Senhor, uma nova unção. Derrama, Senhor, uma nova unção. Derrama, Senhor, encorajamento. Encorajamento, Espírito Santo. Derrama encorajamento, derrama um ânimo, Senhor, sobre esses corações, em nome de Jesus. Derrame, Espírito Santo, vida, encorajamento, força, vigor. Derrame, Espírito Santo, derrame, Espírito Santo de Deus, derrame em nome de Jesus, força, unção, graça, capacidade, habilidades, ó Pai, Senhor, os nutrientes que são necessários, a vida que é necessária, a capacidade que é necessária, a unção, Senhor, que é necessária. Oh Espírito Santo de Deus, ministra, ministra, Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh, ministra, Espírito Santo, ministra, Espírito Santo, ministra, Espírito Santo, em nome de Jesus. Que o Senhor ministre força, coragem, ousadia, graça, capacidade. Aleluia, aleluia. Ânimo, Senhor, alegria. Oh, Espírito Santo.
Aleluia. Glória a Deus. Você que está aqui na frente, tudo que nós recebemos de Deus é pela fé. Amém? A fé é diferente de sentimento. A fé é você crer e você receber. Então hoje, receba pela fé o ânimo e a coragem que foi ministrada sobre a sua vida. Quando alguém pôs as mãos sobre você, essa pessoa ministrou ânimo e coragem. Diga: eu recebi. Eu recebi. Não importa se você sentiu ou não, pela fé você recebeu. Agora lembre-se da parábola. Jesus, ele colocou o adubo e ele abriu canais para que a água flua. É tão importante que você procure se manter cheio do Espírito Santo. É tão importante que você procure orar, buscar a Deus, estar nos cultos, se encher do Espírito Santo. Não fazer isso como uma obrigação religiosa, mas fazer isso porque você é um filho e uma filha amada do Senhor. Aqui na frente, levante as suas mãos. Toda a igreja, levante as suas mãos. Vamos declarar mais uma vez que Deus nos use nesse tempo. As oportunidades virão. Onde vivemos, moramos, existimos, as oportunidades virão. Levante as suas mãos e declare: fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. obrigado, Senhor. Aleluia. Diga amém. Você pode aplaudir o Senhor. Volte para o seu lugar. Tome posse disso. Em nome de Jesus. Ainda fique de pé, querido, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero fazer mais uma oração. Como nós falamos, nós estamos... Fica aqui, Rodrigo, que aí você já ora. Nós estamos no ano da casa cheia. Amém, amados? E sem entrar muito em detalhes, porque nós não temos tempo, mas nós recebemos uma palavra do Senhor hoje. E essa palavra, ela tinha duas coisas, uma positiva e um alerta. Então, alguém teve um sonho, e esse sonho era que essa igreja estava com muita gente, estava muito cheia. Você pode dizer um amém para isso? Nós estamos orando para isso, irmão. Mas ao mesmo tempo que a igreja estava bem cheia, no sonho aparecia como se fossem ladrões que queriam roubar as pessoas de dentro da igreja. E nós oramos na intercessão contra isso, porque nós estamos nos movendo e nós sabemos que nós estamos mexendo com o mundo espiritual. Nós estamos orando, clamando, jejuando para que as pessoas sejam alcançadas. E se alguém ou algum inimigo, que os nossos inimigos são demônios, não são pessoas. Se há demônios trabalhando para roubar aquilo que Deus tem para trazer este ano para a igreja, para as células, nós vamos repreender isso agora em nome de Jesus. Então eu queria que você levantasse sua mão. Nós vamos fazer uma oração de guerra. Vou pedir aqui para o Rodrigo orar, e nós vamos repreender todo espírito de roubo, todo espírito para tirar as pessoas da igreja, para trazer confusão, para trazer divisão, para roubar, toda malignidade, nós vamos repreender agora pelo poder do nome de Jesus, amém? Então concorde, é uma oração de guerra agora em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amados, feche seus olhos agora, vamos orar. Que eu apenas não venha orar sozinho, mas que você ore comigo, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Pai, nós oramos, Senhor. Pai, declaramos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, ó Pai, porque nós declaramos, ó Pai, que aqui é o Teu poder, aqui é a Tua unção, Pai, aqui é um povo, Pai, que de fato, Pai, quer ver, ó Deus, essa cidade, Senhor, rendida ao Senhor, ó Pai. Nós declaramos, Senhor, que esta igreja, Pai, Senhor, de fato, Senhor, é um instrumento para que a Tua glória, para que a Tua vida, para que Teu evangelho,
Evangelho, Senhor, seja propagado, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que nós estamos guardados, Pai, por Ti. Pai, nós declaramos que a nossa mente está guardada, Senhor, para que nenhuma seta, para que nenhuma mentira do diabo, Senhor, venha penetrar nas mentes das pessoas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que nós somos Teus. Pai, nós declaramos que a nossa vida é do Senhor. Pai, nós declaramos que a nossa família é do Senhor. Nós declaramos, ó Pai, que nós estamos aqui plantados. Nós estamos aqui plantados, Senhor, em Ti, ó Deus, e nada irá nos tirar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que nós somos um povo alegre. Nós declaramos que nós somos um povo unido, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E se há algo, Pai, que queira, Senhor, roubar a Tua palavra dos nossos corações, seja quebrado nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E assim nós declaramos, ó Pai, que muitas vidas chegarão neste lugar e receberão do Teu amor, receberão da Tua palavra, receberão mais de Ti. E Pai, nós seremos instrumentos do Senhor para que a Tua obra prevaleça, em nome do Senhor Jesus. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aplauda bem forte a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pode tomar o seu lugar, queridos. Nós já vamos para a parte final do culto. Eu quero ler apenas um versículo com você, que está em Gálatas capítulo 6. Projete para mim, por favor. Gálatas capítulo 6, verso número 7. Você conhece esse versículo e sabe do que ele diz. Diz assim, 6 e 7, mas aquele, o 6 por favor. Mas aquele que está sendo instruído na palavra. Você está sendo instruído na palavra? Você está recebendo a palavra? Nessa igreja nós pregamos a palavra. Nós não, nenhuma igreja é perfeita, mas nós aqui pregamos a palavra. Isso não há dúvida. Aquele que está sendo instruído na palavra, caso eu e você, a Bíblia diz assim: faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. O que Paulo estava dizendo é: olha, eu instruo vocês com a palavra, então aquilo que é bom que vocês recebam, vocês devem compartilhar comigo. É isso que Paulo está dizendo. Se nós aplicarmos isso em relação à igreja, qual o significado disso? Você é instruído aqui na igreja pela palavra. E qual é a forma de você participar as coisas boas que você tem recebido com a igreja? Tem algumas formas. Dando fruto é uma delas. Mas contribuindo financeiramente. Amém, querido? Quando você contribui financeiramente, você está participando as coisas boas que você recebe com a igreja que você congrega. Isto é um mandamento do Senhor. Isto é uma ordem do Senhor. Por isso que nós entregamos os dízimos e por isso que nós entregamos as ofertas como um reconhecimento. Eu recebo da igreja instrução, oração, palavra, unção, cobertura espiritual, e eu preciso participar com alguma coisa. E como eu disse, você serve, você frutifica, mas você contribui financeiramente também. Lembra de Levíticos, que havia um momento que a árvore frutificava e o fruto era para a terra, mas havia um momento que a árvore frutificava e ela era para quem? Para Deus. E havia um momento em que a árvore ia dar fruto e agora era só para a pessoa. Você precisa ter essa distinção na sua vida. Uma parte do seu recurso é para o seu sustento, é para que você continue vivo, mas uma parte do seu recurso é para que você separe para Deus. E a Bíblia chama isso de dízimos. A Bíblia nos instrui a separarmos essa parte do nosso ganho, que não necessariamente tem que ser 10%, pode ser mais. Você pode dar 20%, você pode dar 15%, você pode dar 11%.
Você pode dar 18%, você pode dar 30% da sua renda, mas no mínimo nós deveríamos separar 10% da nossa renda. Aí o versículo 7 diz assim: não vos enganeis. De Deus não se zomba, quer dizer, não se tira a onda de Deus. Não dá para zoar com Deus, é o que Paulo está dizendo. E como é que a gente, de alguma forma, tenta zombar com Deus? É querendo colher aquilo que nós não plantamos. De Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso que ele ceifará. Irmão, se uma bênção que você precisa hoje, ela depende de dinheiro, pense aí. Tem uma bênção que você precisa que depende de dinheiro. Quem tem isso? Por exemplo, eu estou gerando no meu coração um carro. Para ter carro precisa ter dinheiro. Sim ou não? Então a bênção que eu preciso demanda dinheiro, que é um dinheiro que agora eu não tenho. Então talvez você é a mesma coisa. Você quer uma bênção e ela demanda dinheiro. Como é que nós vamos ter esse dinheiro? Ah, pastor, trabalhando. Perfeitamente. Poupando, se possível. Perfeitamente. Tendo uma renda maior. Perfeitamente. Mas há um princípio espiritual que não pode ser esquecido. Para você ter dinheiro, você precisa semear o quê? Dinheiro. Por isso que a Bíblia chama a sua oferta de semente, a sua generosidade de semente. Aquilo que você entrega para Deus é uma semente. E o que é zombar de Deus? É eu esperar receber alguma coisa sem entregar, sem dar, sem semear. Então eu quero um carro, o que eu estou fazendo? Eu estou semeando, irmão. Todo culto eu semeio. E quando eu apresento a minha oferta diante de Deus, eu digo: Senhor, está aqui a semente, eu estou semeando o meu carro. Então você é um emprego, é uma promoção, é um empreendedorismo, é uma viagem, é uma casa própria, os recursos para mim casar. O que você tem que fazer? Você tem que semear, ofertar. Amém? Se você não ofertar, não tem colheita. Isso é muito claro. Só que nós muitas vezes, irmãos, na mente da carne, porque qual é a mente da carne? A mente da carne é a mente do mundo. E o que o mundo diz? Se você não tem, não dê. Se você não tem, retenha. A mente da carne é: não, você não pode dar, você só pode receber. Essa é a mente da carne. A mente do Espírito não é essa. A mente do Espírito é dê e você receberá. Amém? De modo que quando nós temos revelação disso, sabe quando nós mais damos? Quando nós mais precisamos. Se você entender isso, a sua vida financeira vai mudar. A palavra de Deus garante isso, eu não tenho dúvida. Se o dia que você entender que quando você mais precisa, você deve mais dar, as janelas e as portas dos céus vão se abrir para você. Mas novamente, a mente natural: eu não vou dar, eu não posso. Eu não vou dar, eu não tenho. Eu não vou dar, eu estou desempregado. Eu não vou dar, o dinheiro vai faltar. Eu não vou dar esse mês, eu estou apertado. Mude isso, inverta essa ordem em Deus, em Cristo. E semeie, pois tudo que o homem semear, isso ele vai o quê? Ceifar. Amém? Glória a Deus. Não semeie apenas por necessidade. Nós tivemos durante muito tempo o projeto da nova fachada, e já falamos para o irmão que já pagamos tudo. Glória a Deus por isso, amém? Mas você semeou porque havia uma necessidade, agora não tem mais a necessidade, você não vai mais semear? Não, você vai semear porque você quer colher. Então não é por uma necessidade, é por um princípio. Eu quero colher, eu vou entregar. Eu quero colher, eu vou semear. Glória a Deus, querido. Separe agora a sua oferta. Talvez você trouxe o seu dízimo, ou queira se tornar um dizimista. Há irmãos servindo essa noite com